Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. No nosso último programa do ano, nosso programa de número 1148, que destaca: ele se foi, já foi tarde. Bolsonaro zarpou, deixando o governo para não deixar saudade para a imensa maioria do povo brasileiro. Que 2023 seja de luta por um governo dos trabalhadores. É o tema do nosso programa, no qual nós vamos destacar as principais notícias do dia, a continuidade das homenagens ao Rei Pelé. Vamos falar da última live do Bolsonaro e da viagem aí, da saída dele em direção à Flórida. Vamos destacar também medidas importantes, anúncios importantes do governo Lula, como Lula dizendo que não vai, que os combustíveis vão cair com a nova diretoria da Petrobras, e já determinando, inclusive, que o governo edite uma medida provisória para manter a isenção dos combustíveis e impedir a alta armadilha deixada por Bolsonaro. Aqui vamos falar também das caravanas que se dirigem para o Réveillon Vermelho que acontece em Brasília, na véspera da posse aqui do presidente Lula, e também em São Paulo. Bom, e nas notícias internacionais, Maduro vem aí, né? Bolsonaro se viu forçado a permitir a presença, autorizar a entrada do presidente venezuelano, e ele vai estar presente na posse do Lula. E vamos destacar também os 100 anos da fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, estas e outras notícias nós vamos comentar. Quem vai estar comigo aqui o companheiro Expedito Mendonça, que nas sextas-feiras apresenta o programa comigo, é um dos principais responsáveis hoje pela organização do Réveillon. Não sei se ele vai conseguir entrar um pouquinho ainda para mandar um abraço aqui conosco. O canal está aberto, e se ele chegar a tempo, ele estava com tarefas muito importantes na organização do Réveillon, mas está também comigo o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago, diretamente de São Paulo. Boa noite, Toninho. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV, companheiro Robson aí na produção. Destacar aqui, né, de início, né, que a gente sempre pede para os companheiros curtirem o nosso vídeo, né, compartilhar, né, ajudar a gente a chegar aí no maior número de pessoas possível, né, e também contribuir para manter aqui a nossa imprensa independente, revolucionária, a serviço dos trabalhadores 24 horas. Então, você pode mandar aí o seu super sticker, seu super chat para a gente ler aqui no programa. A gente também pede para que mande a contribuição no Pix, que é pix@dco.org.br, e também se inscrever no canal, se tornar membro, né, contribuir mensalmente. Tem várias modalidades que você pode contribuir, que vão desde R$ 14,99 até R$ 199,99. É isso aí, Toninho. Ok. Bom, nós vamos entrando então na nossa pauta, começando sexta-feira, última sexta-feira do ano, com imagens do dia, né, como é nossa tradição aqui no nosso programa. Então, a produção separou aí para a gente algumas imagens importantes. Bom, a primeira aí, a charge do companheiro J. Camelo, celebrando aí a genialidade do grande artista, aquele que transformou o futebol em uma arte, o Rei Pelé, né, mostrando aí estudantes da arte, né, mostrando aí as figuras pequenininhas, né, de grandes ídolos desse momento aqui, mas que, diante da genialidade, devem ser tratados. Nem sei se algum deles, infelizmente, se considera, porque tem gente vaidosa aí no meio, né, mas está aí na charge do companheiro, na imagem, do companheiro J. Camelo, o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi, diante do quadro majestoso do Rei Pelé. Bom, tem mais ainda de Pelé. Pelé, como Lula destacou, a figura que mais destacou o Brasil, levou o Brasil para todos os cantos, representou o Brasil em todo o mundo,
né, e glorificou aí a imagem do Brasil e da arte brasileira, a arte do futebol. Também do companheiro Latuf, né, também a camisa do Pelé se transformando aí no mapa do Brasil, né, na representação, uma representação genuína, não só do futebol, mas de todo o espírito do povo brasileiro. Tá aí, muito legal aí as imagens. Bom, aí outra imagem importante, né, para a gente destacar aqui nesse começo de programa, um card circulando nas redes, tem todo o nosso apoio, a campanha Dilma, passe a faixa para o Lula. Né, um sentimento muito grande aí entre setores da esquerda, uma vontade, né, de que a presidenta Dilma, derrubada pelo golpe de Estado, que a vitória do Lula é um forte sinal no caminho de pôr fim a esse regime golpista, e com certeza, né, a presença da Dilma nesse ato aí seria um marco importante nesse momento. Bom, e por último, né, a gente vai falar desse tema ao longo do programa, mas na abertura vamos mostrar aí um pequeno vídeo da alegria que está tomando conta aqui da capital federal. A gente não colheu aí, por falta de tempo, mais imagens do dia, mas chegou aí para a gente aí essa imagem do aeroporto de Brasília. Imagina, se no aeroporto está assim, imagina como é que já está aí no acampamento, na rodoviária, em todos os lugares. Veja só. Aí a coxinhada pira, né? No aeroporto, vendo aí ativistas, militantes de esquerda do país, uma minoria chegando pelo aeroporto, mas tem muita gente chegando de busão, caravanas. Nós vamos mostrar aqui no nosso programa já imagens de caravanas, inclusive organizadas aí pelos companheiros do PCO, do Bloco Vermelho, companheiros do PT, partindo, né, em direção a Brasília já hoje. Muita gente vai pegar a estrada ainda amanhã, né? Vai passar aí a noite de Réveillon na estrada, mas os companheiros aí do Bloco Vermelho, nós organizamos aí uma festa de Réveillon aqui em Brasília, o Réveillon Vermelho, vamos falar disso no programa. Bom, tá aí, são as imagens do começo do dia, e a gente começa, eu vou rolar a bola para o companheiro Tiago Pires, é bom quando a nossa própria imprensa, ela é notícia, né? E quando a notícia não é uma notícia negativa, por exemplo, como o cerceamento da nossa imprensa, né? A cassação, né? A censura que nos foi imposta pelo São Braulio da cabeça lustrada, né? Ao longo do ano de 2023, 2022, né? Quando nós tivemos as nossas redes aí sociais caçadas, censuradas. A notícia hoje é uma notícia boa, fala do êxito numa cobertura importantíssima, né, da nossa imprensa, do Diário Causa Operária, o jornal do PCO, o jornal da Causa Operária na internet. Com você, Tiago. Está no mudo. Desculpa. A gente vinha trazendo aqui, né, as notícias todas as semanas, né, acompanhando o quadro, né, do Pelé. A gente vinha noticiando, e infelizmente ontem a gente teve essa triste notícia, né, que não é uma triste notícia somente para nós brasileiros, né, mas é uma notícia triste para todo mundo, né? O Pelé inspirou pessoas, né, da classe trabalhadora, né, dos setores oprimidos aí no mundo inteiro, né? Até hoje aí a gente vê a repercussão que né, a seleção jogar, né, o apoio que os países oprimidos dão para o Brasil. E isso foi porque o Pelé, né, deu voz aí como disse o Neymar, né, deu voz aos negros, né, aos pobres aí de periferia, né, ao Brasil, né, levou o nome do Brasil para os 4 cantos do mundo, né? E a nossa imprensa, né, desde ontem, né, quando soube, né,
desse triste acontecimento, né? Publicou aí matérias de todos os tipos, né? A gente publicou desde o obituário, né? Os editoriais, colunas, polêmicas, divulgamos fotos, né? Fizemos análises, também tem anedotas, enfim, uma série de matérias aí foram publicadas no Diário da Causa Operária, também falando sobre a trajetória do Pelé, enfim, curiosidades, uma infinidade de coisas relacionadas a esse grande jogador, né, o jogador aí que revolucionou o futebol, né, o rei do futebol. Também tiveram crônicas, declarações diversas, né, que, enfim, uma cobertura completa, né, da repercussão, né, inclusive o Pelé, até mesmo a NASA fez divulgou aí uma homenagem a ele, né? Então, o Diário da Causa Operária, em menos de 24 horas, publicou mais de 100 matérias aí no nosso portal, né? Vocês podem entrar aí, causaoperaria.org.br, e acompanhar todas essas matérias, né? Enfim, é muito importante, né? A nossa imprensa aí, então, sai na frente, né? Inclusive da imprensa tradicional da burguesia aí, né? O Diário da Causa Operária saiu na frente e publicou mais de 100 matérias de todos os tipos, as maiores curiosidades, enfim, né? Uma cobertura total aí, né? E oferecendo para aqueles que não tiveram oportunidade, né? De conhecer o Pelé, de entender a importância, né? Do Pelé para a classe trabalhadora, né? Para um país atrasado como é o Brasil, né? Então tem todas essas matérias aí para você conferir e a gente vai continuar divulgando, né? Esse número aí só vai aumentar porque daqui para frente, né? A gente vai, pelo menos aí até, enfim, as próximas semanas a gente ainda vai estar falando, né? Sobre esse jogador que não era humano, né? Era um extraterrestre, né? Pelé era a perfeição em campo, né, Toninho? É isso aí. Eu sigo no mesmo tema, queria destacar uma matéria muito interessante, uma das mais de 100 matérias publicadas aí pelo Diário Causa Operária, né? Onde vale a pena aí você que ainda não acompanhou, aproveite aí nos próximos dias, no final de semana, né? Para ver, para rever, né? Tem vídeos, tem fotos, tem imagens. Bom, e uma matéria muito interessante provocada e publicada diz o seguinte: os números comprovam, né? O Pelé não era humano, diz o título muito sugestivo da matéria, né? Bom, e a matéria destaca aí números que não mentem, né? Que comprovam que Pelé era além de um jogador excepcional, que foi considerado com justiça o atleta do século, reunia um conjunto de qualidades que não faziam dele um jogador muito acima de um simples jogador de futebol. É um gênio absoluto do esporte. Mas vou destacar aqui um número que estão publicadas lá no causaoperaria.org.br, você pode conferir, né? O Pelé, né, com aproximadamente 1,72 de altura, ele era capaz de correr 100 metros em 11 segundos. Né? Uma marca bastante significativa. Se ele desenvolvesse, podia ser aí um velocista. Né? Ele era capaz de, com a sua impulsão, subir aí 1,22 m de altura acima do chão. Né? Ou seja, podia alcançar aí uma bola a quase 3 metros de altura. Né? Ele era capaz de saltar 6,5 metros de distância, e no salto em altura ele conseguiu superar aí a barra em 1,80 m. Né? Quer dizer, são marcas espetacular. Né? Como disse o Tostão, que foi seu companheiro de seleção, sem treinar muito, pois jogava 3 vezes por semana pelo Santos, além das viagens pelo mundo inteiro. Né? É bom destacar isso, que Pelé vinha de uma família pobre, né, sem acesso a boa alimentação, e na época a tecnologia esportiva sofisticada que tem hoje, que produz aí determinados atletas aí, robôs, né? E o pessoal procura inclusive apresentar como se fosse uma qualidade
super inferior, não, mas não se trata disso. Era uma marca, uma coisa, um prodígio, né? Bom, se o Pelé tivesse treinado o Decathlon, né? O Decathlon ele teria seguramente entre os melhores, né? Com essas marcas, né? Hoje em dia, por exemplo, é comum, a matéria destaca, comparar o Pelé com o Cristiano Ronaldo devido à sua impulsão. No entanto, o jogador português tem aí 15 centímetros a mais de altura do que o Pelé, né? Quer dizer, e nesse sentido, a impulsão do Pelé o colocava numa altura, levava a uma altura muito superior, só para citar um exemplo, né? Outra comparação feita, né, era a eficiência do Pelé, que muitos tentaram comparar, aí, principalmente os argentinos, no caso com o Maradona, no passado, né? O Maradona participou de 4 Copas, da mesma maneira que o Pelé, né? O argentino participou de 21 jogos e marcou 8 gols, enquanto o Pelé atuou em 14 e marcou 12. Né? O Pelé era insuperável em todos esses quesitos, né? Ontem nós mostramos aqui o vídeo mostrando que ele, aos 21 anos, tinha superado a marca de 400 e tantos gols, em média, aí, 3 vezes mais, né, do que os maiores, os jogadores aí mais famosos aí, né, dos últimos tempos. Né? Por exemplo, se a gente pegar no caso dos brasileiros, aí, grandes craques como o Ronaldo, o próprio Neymar nos dias de hoje, o Romário, né, tinham cerca de um pouco mais do que 1/3 da média de gols que o Pelé tinha feito até os 21 anos de idade, né, justamente nessa época de florescer, aí, de despertar desabrochado, a época de ouro, né, de auge dos grandes atletas, né, que depois, em geral, vivem aí desse passado. Então, são marcas espetaculares, né, e por isso, né, não só pelas marcas esportivas, mas pelo papel também que o Pelé desempenhou, como a gente destacou aqui, como o Lula se referiu e nós mostramos ontem, né, de levar a imagem do Brasil, de representar o Brasil, né, de ser um gênio da arte, né, que nós, da Causa Operária TV, do Diário Causa Operária, do Jornal Causa Operária, né, nas nossas revistas, estamos dando e vamos dar todo o destaque, que tudo que nós fizemos é pouco. Né? Pelé merece tudo isso e muito mais, né? Merece o reconhecimento que ele tem, né, do sentimento do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, e coisa que, obviamente, não é considerada nunca da maneira devida, né, pela imprensa capitalista, que a todo momento está disposta a se curvar, né, diante de falsos gênios, por exemplo, do futebol internacional, que não chegam nem aos pés, né, do rei do futebol, do Pelé. Bom, antes da gente seguir no nosso programa, agradecer, saudar aqui, mandar aquela saudação no começo que a gente faz no começo do programa, os nossos amigos que chegaram primeiro por aqui, começando por Deja FF, né, tornou-se membro bronze do nosso canal, seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, não sei o pseudônimo ser masculino ou feminino, seja lá o que for. Mandar um abraço aí para o Aurélio dos Santos, também membro do canal, participando aqui conosco, a Leila Cordeiro, Genildo Muniz, o Léo Bourbon, né? Lilian Miranda, né? Nossa companheira apresentadora do canal, participando aqui conosco, mandando sua figurinha simpática, seu coraçãozinho para todos os nossos amigos internautas que participam conosco, a Monique FC e o Robson, também membros aqui do nosso canal, o Serguei, o Sem Chance por aqui, N Freitas, Léo Bourbon, né, chegando por aqui, dando bom exemplo, mandando seu superchat. Companheiros, o futuro governo de Lula não se iguala a Pedro Castillo, no Peru, ou seja, aliados de hoje, que ontem destronaram Dilma e em 2018 prenderam Lula criminosamente com a chancela do STF. Pergunta a ele. Vamos falar disso mais na frente, então, quando vamos falar da notícia do Lula, vamos traçar, vamos ver se tem paralelo aí, governo Pedro Castillo no Peru e o Lula no Brasil. É um tema levantado aí pelo companheiro Léo Bourbon, que vale a pena a gente comentar. Por aqui também conosco, mandando superchat, N Freitas, parabéns pelo trabalho da CEOL TV,
e de toda a militância do PCO nesse ano. Força, luta e sucesso em 2023. Muito obrigado. Mande aí a sua mensagem de final de ano, mande o seu superchat para a gente divulgar, ajude a sustentar, né, a Causa Operária TV. Contribua aí com a sua caixinha de final de ano com a Causa Operária TV para manter funcionando e avançando, como diz aqui N. Freitas, né, nesse nosso trabalho fundamental para sustentar a imprensa independente, combativa e revolucionária, que é a Causa Operária TV. Pois bem, bom, vamos falar agora então, vou devolver a bola para o Thiago, para falar da última live do... Vocês sabem que quinta-feira, né, era o dia das lives presidenciais, aquelas lives em que o Bolsonaro aparecia mentindo, enganando, atacando aos oprimidos, o povo brasileiro. E ontem teve a última, e aí o Thiago comenta para vocês aí o que se deu. É isso aí, Toninho, né? O Bolsonaro aí que não se pronunciava desde o resultado, né, das eleições, né, apareceu agora, né, no dia de hoje, né, fazendo aí uma live, né, onde ele destacou aí alguns pontos, né? Teve aí essa live, teve 20 pessoas acompanhando, né? Isso aí foi divulgado pela imprensa burguesa, né? Que mostra um certo desprezo, né? Falar que 20 pessoas acompanharam, né? Mas a gente sabe que a eleição foi muito dura, né? Que a gente não deve, assim como foi, né? No começo das mobilizações golpistas, né? Subestimar, né? O bolsonarismo, né? Então o Bolsonaro apareceu aí dizendo, né, que não, a partir de 1º de janeiro não tem tudo ou nada, né, que ele quis dizer que eles são diferentes, né, do outro lado, né, que seria a esquerda, né, que eles respeitam a Constituição, né, logo o Bolsonaro, né, que foi um dos parlamentares vigaristas, né, que votaram aí no impeachment fraudulento, né, contra a presidenta Dilma, né, que foi derrubada aí sem qualquer tipo de crime, né, um golpe de Estado aí de 2016, né, deu essa declaração e disse que vai buscar apoio, né? Ou seja, ele vai buscar aí reorganizar aí as bases, né, do bolsonaristas, né? Disse que nada, também declarou que nada está perdido, né? Que o Brasil não acaba, né, no dia 1º de janeiro, né? Que ele conta aí com esse novo parlamento, que é um parlamento conservador e que ele disse que vai ter independência do poder executivo, né? Que seria do governo Lula. Então, isso aí é muito importante, né? Mostra que não vai ser, que o governo Lula não vai ser nenhum passeio, né? Nós precisamos ter claro isso aí, né? De que é preciso estar mobilizado, né? Que é preciso defender o governo Lula, né? E se a gente quiser realmente recuperar os nossos direitos aí, todo o patrimônio que foi entregue no governo golpista do Bolsonaro, né? A gente vai ter que estar mobilizado, né? Ele também, a imprensa burguesa buscou aqui criticar os protestos que ele falou que eram protestos legítimos, né, democráticos, né? A imprensa acaba dizendo que são protestos antidemocráticos, é lógico, né? A imprensa busca conter o bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo aí ultrapassou, né, a direita golpista aí no Congresso, né? Então eles buscam aí de uma maneira colocar aí que esses protestos, né, que aconteceram na frente aí dos quartéis seriam protestos antidemocráticos, né? E a esquerda compra essa ladainha, né? Ao invés de organizar suas próprias mobilizações, né? Fica aí chamando o Xandão a fazer alguma coisa, né? As instituições aí que são controladas pela burguesia, né? Então, o Lula tem uma oportunidade muito grande, né? De conversar, né? De propor aí pautas para esses setores, como é o caso dos caminhoneiros, né? Que tem que trabalhar aí horas e horas, né, sem dormir, né? A gente sabe que existe aí uma farra dos pedágios no Brasil, né? Também o setor taxista, né, que tem uma tendência a apoiar o Bolsonaro, né? Estão sofrendo aí com a questão do Uber, né? Esses aplicativos, né, que estão tomando não só o Brasil, né, como o mundo inteiro, né, vem sofrendo com isso, né, e precarizando os trabalhos, né? Então, uma oportunidade do governo Lula conversar com esses setores aí,
né, propor aí medidas, né, que melhorem as condições de vida e de trabalho desse pessoal. O Bolsonaro também atacou o TSE, né, disse que não se pode falar nada, né, das urnas e tudo mais, como a gente sabe bem que a gente sofreu com isso, né, a gente teve as nossas redes sociais banidas, né, tanto o nosso antigo canal aqui do YouTube, quanto as redes sociais, aí a gente tinha mais de 500 mil de seguidores, né, e o Bolsonaro colocou, né, que o partido dele, né, foi multado aí em 22 milhões de reais, né, então, nesse sentido, né, nós não podemos, quando a imprensa golpista, né, coloca esse ponto aqui, né, a esquerda, de uma maneira geral, compra isso aqui, mas é preciso entender, né, que o STF, o TSE, eles têm usurpado aí, né, eles têm ido além daquilo do que é o poder deles, né, ou seja, eles têm agido de maneira bastante arbitrária. E é, ele também colocou aí a questão do que tudo que surge, né, agora seria de crimes, né, de tentativas como foi o atentado aí que foi frustrado no aeroporto em Brasília, né, que tudo seria agora a obra de bolsonaristas, né. Logo ele, né, que todo mundo sabe, né, que tentou, né, explodir o quartel lá, né, ele que foi afastado, né, das Forças Armadas aí pelo seu terrorismo, né, seu comportamento terrorista, né. Também falou aí sobre as armas, né, que teria diminuído o número de mortes aí no Brasil por conta da legalização das armas e tudo mais. A imprensa faz uma campanha contra, né? A gente sabe muito bem o porquê, né? Porque não quer ver a população, não quer ver as organizações populares, né? O MST armado, né? Então coloca que, na verdade, isso teria aumentado. Na verdade, a violência está aí, né? E não é legalizar ou não a arma que mudaria alguma coisa. Então é muito importante a gente saber ler, né, o que a imprensa golpista está querendo aí transmitir, está querendo influenciar a população. O Bolsonaro, né, depois de fazer a sua live aí, por volta das 14 horas, né, 2 horas da tarde, pegou aí uma carona num jatinho da FAB e se deslocou, né, deve estar chegando aí ainda no dia de hoje, né, em solo norte-americano, né, então ele vai lá prestar conta, né, e ser protegido, né, por quem de verdade comandava o seu governo. É isso, Toninho. Ok, pois bem, eu já anuncio que daqui a pouquinho conseguiu aí se livrar, pelo menos um pouquinho dos enormes incumbências que tem na preparação aí do nosso Réveillon Vermelho aqui em Brasília. Vai estar conosco aqui também no programa o companheiro Expedito. Eu já chamo ele para participar aqui conosco. Ele, inclusive, vai falar também do Réveillon Vermelho, né, que ele está participando aí da organização, né, que está a todo vapor. Mas antes, eu queria dar sequência aí à notícia do companheiro Tiago, né, destacando que já na tarde de hoje, né, para ser mais específico, agora por volta das 19 horas, né, o voo que levava Bolsonaro em direção aos Estados Unidos, que havia feito um pouso em Boa Vista, né, desembarcou e a essas alturas já saiu do nosso país. Então já podemos comemorar, né, que o Bolsonaro já está fora do Brasil, né? Tá aí já vai tarde, né? Bolsonaro que, obviamente, nem de longe é o único responsável por toda essa situação de sofrimento que tem o povo brasileiro, como muita gente tenta apresentar, né? Ele é um dos sócios, e eu diria que a situação está mostrando que ele é um sócio, em certos aspectos, minoritário. Mas, né, ele foi a expressão, ele foi, inclusive, teve a incumbência, né, foi o filho escolhido por toda a direita golpista, o judiciário, os partidos da direita que agora procuram se apresentar como sendo antibolsonaristas, colocaram ele lá, impediram a participação de Lula nas eleições, né, com a participação direta do imperialismo através do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que armaram o golpe de Estado, derrubaram a presidenta Dilma, levaram Lula à cadeia por um processo fraudulento, criminoso,
e Bolsonaro foi um dos beneficiários, foi uma peça nessa engrenagem, bom, e que agora já vai tarde, mas ele procurou aí, como o Thiago destacou na live, inclusive extraordinariamente feita na manhã de hoje, um dos últimos atos dele aqui no Brasil, se mostrar como uma pessoa que vai procurar atuar como um dirigente político, né, importante da direita, que ajudou a eleger uma grande bancada, né, as maiores bancadas do Congresso Nacional, que obviamente essa bancada vai ser disputada também por setores da direita, né, que procuram articular postos do governo, troca de favores, uma série de aspectos, vão ganhar aí um pedacinho, uma fatia da bancada eleita pelo Bolsonaro, mas que tem aí, né, não vamos se confundir, né, que tem a própria burguesia, tem no Bolsonaro também, nesse momento, aí, uma arma importante para o próximo período, né, e o fato de que o Bolsonaro se recolha nesse momento, né, mas se mostrando disposto aí a dar sequência a toda essa política de direita, de ataque ao governo Lula, né, mostra que vem chumbo grosso por aí, que é preciso encarar com seriedade, né, e não tratando como uma coisa simplesmente excepcional, né, e só através da mobilização, né, da organização e da luta dos trabalhadores, né? Bom, eu vou chamar então o companheiro Expedito para ele dar aquela saudação de boa noite, e o Expedito ele é representante aí de um dos setores que mais sofreram nos últimos anos do regime golpista, e dá para dizer que os servidores estão começando a comemorar aí, companheiro Expedito, a saída. Bolsonaro já vai tarde. Boa noite. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Muito obrigado aqui por essa oportunidade aqui nesse dia 30 de dezembro. Aqui, companheiro Tiago, telenautas, companheiros que estão nos acompanhando aqui. Olha, eu, na qualidade de servidor público do Ministério da Saúde, uma das áreas aí mais atacadas pelos golpistas, pelo governo Bolsonaro, eu, sinceramente, estou aqui, eu não sei o que os milhões de servidores públicos, os 12 milhões de servidores públicos das 3 esferas administrativas, e particularmente os servidores públicos da área federal, não é isso? Que mesmo depois aí do enorme ataque das políticas aí que liquidaram o serviço público e obrigaram muitos dos servidores a abandonarem os seus postos, pedirem aposentadorias aí, muito antes de completar o tempo de serviço, e aqueles que ficaram, que estão obrigados a ficar ainda aí no serviço público por conta aí dos míseros salários e das gratificações que, uma vez a pessoa indo para a inatividade, ela perde aí cerca de 35% a 40% do seu salário. Em nome desses servidores públicos, você imagina o alívio que a nossa categoria está aí sentindo e comemorando nesse momento aí agora. O presidente Lula publicou na conta oficial dele, do Twitter, a musiquinha que foi aí o jingle mais importante da campanha e que ficou aí nos corações e mentes de toda a população, de todos os eleitores do Lula. Tá na hora do Jair embora, e já vai tarde, e não vai deixar saudade, porque foi uma política de terra arrasada. Se teve uma categoria que foi duramente atingida, perseguida, atacada no governo Bolsonaro, somos nós, servidores públicos, que amargamos aí mais de 6 anos sem reajuste salarial. Está aí, ó. Os companheiros aí do Sindprev, não é isso? Fizeram aí dezenas de mobilizações, paralisações por conta da política de destruição. Liquidaram aí a questão da previdência pública, colocaram uma série de dificuldades aí para os aposentados e pensionistas receberem os seus benefícios. Essa, inclusive, foi um dos ataques mais duros no âmbito do serviço público contra a categoria e contra os aposentados e pensionistas, e
foi exatamente essa política de terra arrasada. A equipe de transição do governo Lula encontrou uma situação devastadora no que diz respeito aí aos postos de previdência, sem pessoal, completamente, os equipamentos sucateados, o sistema não funciona, ou seja, as pessoas foram obrigadas a ficar nessa situação aí de penúria, aguardando os seus benefícios, e tudo isso por conta de uma política de ataques, o que obrigou os servidores públicos a realizarem mobilizações, greves, paralisações durante esses 6 anos. Infelizmente, não fomos aí bem-sucedidos, digamos assim, naquilo que estávamos reivindicando, porque o acumulado, só as perdas, veja só as perdas calculadas muito por baixo, nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, deu 20%, 19,9% de perda salarial que não foi reposta, não é isso? E se juntarmos isso com o acumulado do passado, nós temos aí para mais de 100%. O governo deve hoje mais de 100% para a categoria. E se for falar aí dos passivos trabalhistas, não sei, bom, aí o cálculo é astronômico, vai lá para cima. Portanto, não deixa nenhuma saudade, nada, zero de saudade. Os servidores públicos fizeram mobilizações importantes durante o governo Bolsonaro, mas não foram bem-sucedidos em algo. Na questão da reforma administrativa, nós tivemos aí simplesmente o arquivamento do processo, que a gente espera que não seja desenterrado no governo Lula e não será desenterrado no governo Lula. A reforma administrativa está enterrada. Portanto, é um alívio para a categoria, nenhuma saudade. Se pisar em solo brasileiro novamente, não sei, nós vamos... Bom, não sei o que vai acontecer, mas os servidores públicos devem agir de forma muito dura e contundente contra os desmandos desse governo que atacou duramente a categoria. Bom, é isso, Toninho. Essa minha entrada aqui, assim, meio relâmpago. Sobre isso é o que eu tenho a dizer. Fora Bolsonaro, já vai tarde, já é hora do Jair embora. Tchau, fique por lá e não volte. Ok, tá aí, o companheiro Expedito volta daqui a pouquinho aqui para falar para a gente sobre o Réveillon em Brasília e comentar mais notícia aqui com a gente. Ele que é o apresentador aqui conosco no Resumo do Dia, às sexta-feira. Mas eu vou devolver a bola para o companheiro Tiago para tratar de um tema importante. Nós estamos falando das perspectivas de luta, de mobilização para o próximo ano, e o Tiago destaca com vocês aí a nota de final de ano do MST, que ainda com limitações, mas defendendo aí que o governo Lula, o seu compromisso com a reforma agrária. Com você, Tiago. Exatamente, né, Toninho? O MST, né, publicou aí uma mensagem, né, ao presidente Lula, né, ao novo governo, né, do presidente Lula, né, cobrando aí o compromisso, né, com a reforma agrária, né, ressaltou aí, né, um dado muito trágico, né, para o nosso povo, né, que nós temos aí mais de 33 milhões de pessoas que estão aí na extrema pobreza, né, a gente sabe a situação que o país vive, né, com mais da metade do país aí sofrendo de algum déficit alimentar, né, então coloca essas questões, né, coloca também a necessidade de investir na saúde pública, né, na educação, enfim, e deixa essa mensagem aí, né, para... Não fica muito claro, né, essa questão da reforma agrária, né, mas é uma reivindicação importante, né, que a gente deveria levar aí até as últimas consequências, né, essa reivindicação, né, a gente defende aí a expropriação, né, dos latifúndios, né, que estão dominados aí por setores aí que vivem aí de exportação, né, que ganham muito aí com as vendas em dólar, né, e que, enfim, né, isso aí é um desperdício, né, um desperdício aí, essas
regiões aí poderiam estar sendo utilizadas para conter, né, a fome que existe dentro do nosso país, né? E o excedente, sim, a gente buscar aí exportar e atender países aí, outros países, né? Então, é uma reivindicação importante, né? Não é colocada de forma decisiva, né? Mas é importante dar destaque, né, para essa reivindicação do MST, né? Do movimento dos sem terra, né? Trabalhadores sem terras aí do campo. É isso, Toninho. Ok, Tiago, destacando aí os trabalhadores do campo que tem pela frente, né, uma luta muito grande, né, diante do retrocesso que a gente viu nos últimos anos, do massacre dos trabalhadores rurais, né, da política ofensiva. É preciso defender, aí, como o Tiago destacou, a reforma agrária com a expropriação do latifúndio e o direito à autodefesa, né, para acabar com a matança no campo, né, a autodefesa dos trabalhadores rurais. Bom, na nossa pauta agora, eu queria destacar, antes daqui a pouquinho o Expedito voltar falando junto com a gente aí das caravanas para o Réveillon Vermelho, dos preparativos aqui em Brasília, e aí o Tiago vai comentar o Réveillon Vermelho em São Paulo. Eu queria destacar uma notícia muito importante do dia de hoje, né? O Lula, ao anunciar aí os novos dirigentes da Petrobras, né? Tratou de dizer o seguinte: ele interveio diretamente na polêmica, tinha uma polêmica, né, sobre a armadilha deixada pelo Bolsonaro, que dia 31 de dezembro, amanhã, acaba toda a vigência, né, da medida eleitoral que foi adotada de reduzir aí o ICMS nos estados para conter a alta dos combustíveis durante a campanha eleitoral. Bom, e isso aí representaria a possibilidade de uma alta de até 15% no preço, por exemplo, da gasolina. Bom, no entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os preços dos combustíveis vão cair, né, com um anúncio, né, vou destacar aqui um trecho da fala dele. Ele dizia que para reduzir o preço da gasolina, do petróleo, do óleo e do gás, a gente não precisava mexer com o ICMS. Poderia mexer com outras coisas. Bastava que a mesma mão que assinou o aumento assinasse a diminuição do aumento, disse o Lula. E completou: isso, queda dos preços dos combustíveis, vai acontecer a partir do momento que a gente montar também a diretoria da Petrobras. Ainda leva um tempo, porque tem toda uma legislação que rege as estatais, então vamos fazer. Bom, mas aí, ao mesmo tempo, ele interveio, né? O Haddad tinha, inclusive, se pronunciado dizendo que não ia intervir em favor da manutenção, mas o Lula determinou, né? Determinou publicamente que o futuro governo prepare uma medida provisória para manter a desoneração dos combustíveis, né? E ele fez isso aí ao anunciar aí os novos comandantes aí da Petrobras, né, que foram anunciados pelo governo, né, mostrando aí uma firme decisão de manter os compromissos, né, que assumiu na campanha eleitoral, em um aspecto muito importante mesmo, decisivo para o povo brasileiro. Né? A partir daí é um primeiro passo, obviamente que para garantir, né, que não haja altas do combustível, para que a política não continue sendo uma política de sugar o sangue do povo brasileiro, com o petróleo que é nosso, que é abundante em nosso território, mas que só garante o lucro dos especuladores. É preciso, né, nacionalizar o petróleo e reestatizar a Petrobras. É a batalha que está dada, pela qual é preciso sair às ruas, né, é preciso erguer as bandeiras já no próximo domingo, na posse do Lula. Mas, sem dúvida alguma, é um passo importante, significativo, adotado aí pelo companheiro Lula, né, de dizer que vai reeditar a medida provisória. Se valeu para a época da eleição, tem que continuar valendo agora. Né? Não é a solução, obviamente. Né? Tem que tirar dos especuladores, tem que tirar dos grandes acionistas da Petrobras, ladrões, né, que estão lucrando, roubando, aí, vivendo às custas de sugar o sangue do povo brasileiro. Mas, como uma medida provisória nesse momento, né, está correto o presidente Lula no que está determinando. Bom, agradecer aqui, antes de seguir na pauta,
ao Michel Cismanogro, pelo Superchat, e mandou aqui o seu recado. A vocês, Toninho, Tiago, Expedito, todos os membros do PCO, equipe técnica e pessoal do chat, um ótimo Réveillon e boas entradas. Vocês merecem. Para você também, Michel, um forte abraço, companheiro que participa aqui cotidiana com a gente, mandando materiais, mandando informações diretamente da Europa. Bom, é um verdadeiro correspondente nosso, como outros companheiros que participam aqui conosco. Saudar aqui também a Solange Pereira, que mandou a figurinha simpática aí, contribuindo com o seu super sticker, o chapeuzinho aqui, sombra e água fresca, é o que a gente quer nesse final de ano, né? O Marcelo Silva, que também mandou aí o seu super sticker, sua figura, bom trabalho, né? E mandando aí a sua contribuição aqui para a Causa Operária TV. LC29, também com a figurinha simpática, agradecendo aqui ao trabalho da Causa Operária TV. Muito obrigado. Obrigado aí também ao pessoal se posicionando aí no chat, a todos vocês. Um forte abraço. Continue seguindo aí o bom exemplo. Nós precisamos muito da contribuição de vocês. Bom, seguindo em frente, vamos falar agora do Réveillon Vermelho e da posse do Lula, né? Eu primeiro queria mostrar uma mensagem, depois eu vou chamar primeiro o companheiro Expedito Mendonça para falar do Réveillon em Brasília e depois, na sequência, o companheiro Tiago para falar do Réveillon Vermelho em São Paulo. Então, primeiro eu queria mostrar uma imagem que é de agora, poucos minutos atrás, quando já estava começando o programa, tinha saído aí de São Paulo a caravana do Bloco Vermelho, que saiu aí do Centro Cultural Benjamin Perret. Está aí, ó, companheiros, né, vocês estão vendo aí no bairro da Saúde, em frente à sede aí estadual do PCO, né? O pessoal, gente simpática, aí, gente muito boa. Estava aí o ônibus, estava aí também nesse local aí os companheiros comandados pela companheira Maria de Lourdes, companheira do PT, que organizou aí uma caravana, uma van. Tem companheiros professores, estudantes, trabalhadores aí de diversas categorias, que já estão caminhando, estão na estrada, né, essa altura se juntando aí os companheiros de Campinas, vem em comboio aí, e se juntando a companheiros, também já estão na estrada, companheiros de Volta Redonda, que saíram no começo da noite, bom, companheiros do Nordeste já estão chegando, né? Hoje vou destacar um caso de um companheiro conhecido de muito aqui do nosso canal, né, o companheiro Marcelo, que viajou 1.200 quilômetros de moto, lá de Dourados, ele que é do Comitê de Luta lá dos indígenas, atua junto com os companheiros indígenas, com o companheiro Magno, viajou 1.200 quilômetros de moto para estar aqui conosco, né? Chegou, já está participando aqui das atividades, colaborando aqui na organização do evento. Gente assim de todo o país, né, que está vindo para cá para participar do Réveillon Vermelho. Quem vai falar para vocês sobre o Réveillon Vermelho e dos preparativos do Bloco Vermelho para a posse do Lula é o companheiro Expedito Mendonça. Com vocês, Pedro. Opa, com o microfone ligado, tem que ligar o microfone. Olha, precisa o microfone estar ligado mesmo, claro. Olha, sinceramente, viu, companheiros, eu estou aqui em êxtase e a festa ainda nem começou, viu? Está tudo tão maravilhosamente sendo organizado e nós temos a certeza absoluta que todos os que tiveram a oportunidade de se inscrever e estar aí de malas prontas, como nós vimos agora na delegação aí de São Paulo, essas pessoas vão ter uma experiência inesquecível, espetacular, maravilhosa, com esses dois eventos aqui, organizados pelo PCO e pelo Bloco Vermelho, que é o Réveillon também, né, com esse nome, Réveillon Vermelho, e a posse do terceiro mandato do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Os preparativos estão a todo vapor aqui, as comissões estão trabalhando aqui de maneira muito dedicada, o local é espetacular, maravilhoso, é aquilo que vocês viram lá nas fotos, no portfólio que nós publicamos no grupo. Nós já estivemos lá para deixar tudo muito bem organizado e preparado, comida de ótima qualidade, bebida, música, sorteio, discursos pertinentes aí à atividade, ao evento.
Olha, nós estamos aqui de parabéns já de antemão. Não é puxar brasa para a sardinha da comissão organizadora, não, mas nós estamos trabalhando de maneira muito dedicada para oferecer a você, companheiro, que está vindo aqui participar do nosso Réveillon e que vai estar conosco também no dia 1º lá na posse do Lula, para oferecer aí uma noite verdadeiramente magistral. Tire muitas fotos, registre, porque vai ser uma experiência ímpar na vida de cada um que vier aqui para Brasília, e nós temos a convicção aí que vai ser uma noite maravilhosa e um dia mais espetacular ainda, ou seja, ou tão espetacular quanto a noite que nós vamos estar aqui oferecendo para os companheiros. Aqueles que não tiveram oportunidade de se inscrever, nós lamentamos, vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Mas os que tiveram oportunidades, que estão a caminho de Brasília já nesse momento, terão aqui uma noite magnífica no local que chama-se Vila Magnífica. Portanto, muito boa viagem a todos os companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos receber todos aqui com a maior atenção, com a maior solidariedade, com o melhor serviço, tá certo? E aquele clima de motivação, de entusiasmo, de estímulo, de trabalho coletivo. Nós vamos selecionar algumas pessoas que vão estar trabalhando conosco aqui nos preparativos, mas tudo dentro daquele clima de descontração, daquele clima que nós temos a convicção que todo mundo vai se empenhar para fazer uma bonita festa. Vocês vão se surpreender pela positiva com tudo que vocês vão vivenciar e presenciar aqui na noite da passagem do dia 31 para o dia 1º. Portanto, a expectativa é grande e temos a convicção que nós vamos oferecer o melhor aqui para todos e passar uma noite espetacular. Bebida, comida, dança, fogos, alegria, confraternização. E no primeiro e no outro dia, na parte da manhã, já estaremos na esplanada, com o Bloco Vermelho marcando presença na posse do 3º mandato do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí, Toninho. Ok. Voltamos por aqui. Vou passar, então, para o companheiro Tiago, né, porque, além da nossa atividade aqui em Brasília, onde eu também estou para participar com os companheiros, a melhor e maior festa... Vai ter aqui uma competição, porque a festa em Brasília vai ser muito boa, mas, sem dúvida nenhuma, né, não tem comparação com a inigualável festa de Réveillon, Réveillon Vermelho, que o PCO realiza tradicionalmente, uma festa nacional, né, organizada pelo PCO, que vai acontecer em São Paulo. E lá vai estar o companheiro Tiago Pires. Tiago, qual é a expectativa aí para o grande Réveillon Vermelho em São Paulo? O que você nos conta aí? Tira do mudo aqui, né? Como o Toninho falou, né? Vai ser uma festa aí de arromba, né? Vai ter fogos, né? Pessoal do Sul já tá chegando também, né? Pessoal de outros estados, né? A caravana já tá chegando, né? A gente vai contar aí com a presença também do presidente do nosso partido, Rui Costa Pimenta, vai deixar a sua mensagem aí de final de ano, né? E também aí vai falar sobre o próximo ano. Enfim, vai ser uma festa aí com militantes, simpatizantes, né? Gente que quer fugir daquele ambiente familiar, cheio de coxinha, cheio de bolsonarista, né? É um momento da gente também comemorar a nossa vitória, né? Que a gente participou dessa vitória do Lula, né? Então, a gente convida todo mundo a participar. Quem não comprou ainda dá tempo, né? Vamos entrar em contato aí com a gente. Vai ter comida farta, bebida. A banda, que é composta aí pelos militantes, né, simpatizantes e filiados do PCO, estão ensaiando aí todos os finais de semana, ensaiaram essa semana também, né, para fazer uma bela apresentação, né, nesse último dia do ano, né, na virada aí do ano, né, para começar o 2023, né, com o pé esquerdo, Toninho. É isso aí. Vamos lá. Vamos em frente aqui. Nós vamos entrar agora na nossa pauta internacional. Chamar a atenção do companheiro Expedito, que eu mandei para ele aí um link aí na mensagem pessoal para a última matéria aí, para ele participar e comentar com a gente aí os 100 anos
da União Soviética. Bom, eu queria destacar aqui agora, como entrando nas notas internacionais, a presença, né, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né, um companheiro da luta contra a agressão imperialista no nosso continente, né, que estava, inclusive, havia proibição, né, da presença de representações oficiais, não só do presidente da República. A Venezuela não consegue nem mesmo nomear embaixadores para o Brasil durante o governo Bolsonaro. Houve toda uma perseguição, inclusive os companheiros da embaixada aqui no Brasil. Né, várias vezes houve tentativas de agressão, né, ao território venezuelano, que é a sua embaixada aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, né, e que foi defendido pelo PCO, pelos partidos da esquerda. Pois bem, Nicolás Maduro vai estar presente, né, é um dos muitos chefes de Estado e um desses que nos honra a presença, né, como a liderança de um povo que luta pela sua independência, pela sua autonomia, né, diante do covarde agressor, né, que é o imperialismo norte-americano contra todos os povos oprimidos. Né? Então, nossa saudação aí, né, e que venha Maduro, que venham outros amigos, né, dos povos latino-americanos, inimigos, portanto, né, do imperialismo. Bom, na nossa pauta internacional, o Tiago participa destacando aí ações militares da Rússia, nesse que é o 310, né, a data de hoje marcando 310 dias, 310º dia de ações militares da guerra libertadora que a Rússia leva adiante na Ucrânia. Com você. Destacar aqui alguns pontos aqui, né, que a imprensa tradicional golpista, né, busca transmitir aí que a Rússia estaria perdendo a guerra, né, vem com sempre aquela mesma conversa, né. A gente teve aí na semana passada, né, o Zelensky indo lá tomar mais 51 bilhões de dólares aí para investir na guerra, né, que demonstra aí que eles estão, né, tomando o pau da Rússia, né, e isso se confirma através aí do comunicado do Ministério da Defesa, né, que falou que comunicou aqui, né, que foram destruídas aí 2 estações de radar, né, de fabricação norte-americana, e também na região de Sumi, né, foi eliminada uma estação de radar de sistema de defesa antiaéreo, S-300, ucraniano. Além disso, o tenente-general Igor Konashenkov disse que as tropas de mísseis e artilharias atingiram aí 73 subunidades de artilharia da Ucrânia, né? Também aí combatentes e equipamentos militares foram atingidos em 86 áreas, né? Também declarou que nas últimas 24 horas foram derrubados aí 6 drones de ataque, inclusive aí 3 veículos aéreos não tripulados, né? Também nas direções de Kupiansk e Krasny, as forças russas eliminaram 100 militares aí ucranianos, né? 100 nazistas aí foram eliminados, além de 7 blindados, né? Em Donetsk também aí 50 combatentes e outros 7 unidades de equipamento militar também foram eliminadas, né? Segundo o Konashenkov, também foram eliminados 2 peças de artilharia autopropulsadas, né? Foram eliminadas aí na região da República Popular do Donetsk, também nos povoados de Lozovaia, né, que é a região ainda na região da Kharkovia, né, foram também destruídos aí sistemas múltiplos de foguetes, né? Então mostra aí que a Rússia está colocando aí, né, eliminando cada vez mais aí além de conseguir conquistar mais territórios, né, mais territórios, está eliminando aí todas as forças aí, equipamentos, né, que os Estados Unidos financia aí na guerra da Ucrânia, não só os Estados Unidos como a União Europeia também, né? Ok, Thiago, a gente está caminhando para encerrando no final, mas tem coisa importante aqui, e antes eu quero destacar aqui o
Carlos Alexandre, muito obrigado aí pelo superchat, que mandou aí com as mensagens que o PCO marque presença na posse do presidente Lula. Está aí. Obrigado, companheiro Carlos Alexandre, e com certeza nós vamos estar juntos aqui, participando e levantando as reivindicações populares. Agradecer aqui também o Fábio Silva, né, que também mandou aí, de além-mar, aí a sua contribuição. Um abraço, camaradas. Portugal presente. Muito obrigado aí, Fábio Silva, nosso companheiro lá diretamente de Portugal, né, para você e para todos os nossos amigos aqui do canal, né, um bom final de ano. E continue aí, o programa não acabou, vocês podem continuar contribuindo e mandando sua mensagem. Quem você que ainda não fez, sigam aí os bons exemplos. Bom, nós vamos destacar aqui agora, brevemente, eu queria destacar as mensagens trocadas aí entre os dirigentes da Rússia e da China, né, na qual o presidente russo Vladimir Putin convidou o líder chinês, o Xi Jinping, para visitar Moscou no próximo ano, né, na próxima primavera, como ele destacou, né, para uma visita ao Estado a Moscou. Né? Eu não sei se... tem um vídeo muito curtinho, produção. Se você conseguir pegar aí, está nesse link, a gente podia mostrar, né, a mensagem do... Mas eu queria destacar a importância, né, que esse ano teve, onde se agravou aí a enorme crise, né, do imperialismo. A gente tem que lembrar que toda essa situação, essa etapa atual de crise, começou com a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, né, um dos países mais pobres e menores do mundo. Né? O seu povo se rebelou, se levantou e derrotou o imperialismo do país mais poderoso do mundo militarmente. Né? Isso levantou aí o estado de ânimo de todos os povos oprimidos. Né? A gente vê aí o estado de ânimo no Iraque, a vitória na sequência, né, da Síria, do povo sírio, contra a ofensiva imperialista. Bom, e esse ano nós vimos aí a ação, né, super correta, decisiva, libertadora, né, da Federação Russa, no sentido de impedir, né, que a Ucrânia continuasse sendo usado de maneira ainda mais aprofundada, né, como uma arma de ataque, né, à Federação Russa, né, e ao próprio povo ucraniano, né, na aliança do imperialismo norte-americano com os nazistas ucranianos, né, com o pau-mandado, né, o capacho, que é o Zelensky, né, que não teve dúvida de sacrificar milhares de vidas do próprio povo ucraniano para satisfazer os interesses do imperialismo, principalmente da indústria armamentista. Então, fica aí a mensagem. Nesse momento, né, a situação, também nesse ano, a China enfrentou aí duros ataques, né, diante do imperialismo norte-americano. A gente viu as provocações em relação a Taiwan, né? Mas a China vem respondendo também na defesa da sua soberania. Né? O último congresso do partido marcou uma posição em favor dessa política de autonomia, de defesa da soberania contra os ataques do imperialismo norte-americano. Né? Então, obviamente que essa situação vai criando aí uma situação de enfraquecimento do imperialismo em todo o mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, são importantes para a próxima etapa de luta, né, de agravamento da crise imperialista que nós vamos ter, né, no próximo período, e que abre uma perspectiva de maiores enfrentamentos nesse ano. Bom, pois bem, vamos para a gente caminhar aqui, para a gente seguir. Eu queria destacar aqui... a gente falou agora há pouco do Maduro, da Venezuela, e o Tiago tem uma notinha importante, né, que mostra aí, justamente por conta dessa crise, né, do imperialismo, crise agravada com a ação decisiva da Rússia em resposta às provocações do imperialismo, e que tem um resultado aí muito importante para a Venezuela. Com você, Tiago. Exatamente, né, Toninho?
foi liberado aí, né? A Chevron confirmou, né, a licença aí dos Estados Unidos para importação de petróleo na Venezuela, né? Isso aqui acontece, né, a partir de um acordo aí entre o governo da Venezuela e dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos que sequestrou aí ativos da PDVSA, né? Isso a contrapartida seria, né, desimobilizar, né, aí milhões em ativos que estavam sob sequestrados, né, pelos Estados Unidos. A Venezuela não deve lucrar nada com essa importação do petróleo, né? Isso aqui vai para pagamento de dívidas aí com a Chevron, né? E isso aqui acontece muito também pelo fato, né, do governo Biden, né, buscar reduzir os preços dos combustíveis, da gasolina nos Estados Unidos, né, tendo em vista aí o fortalecimento da OPEP, né? É importante destacar aqui também que o Irã, né, e a Venezuela, né, eles se aproximaram, né? Inclusive existe uma refinaria hoje, né, a primeira refinaria de petróleo, né, iraniana na América do Sul, né, que fica na Venezuela, né? Então, para buscar, né, conter toda essa situação, né, que foi criada aí com o enfrentamento com a Rússia, né, e também a OPEP, né, que busca alternativa aí para a crise, né? Os Estados Unidos acabou cedendo aí, né? Mas a gente sabe que as restrições aí contra a Venezuela não cessaram, né? Inclusive a União Europeia renovou essas sanções, né? E o governo da Venezuela, evidentemente, né, protestou contra isso. É isso, Toninho. Ok. Bom, o nosso último tema, né? Eu vou chamar aqui para participar da discussão desse tema o companheiro Expedito. Depois todo mundo finaliza aqui mandando um abraço, o companheiro Tiago também, que são a celebração dos 100 anos, né? Exatamente há 100 anos atrás era fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma conquista histórica, né, da Revolução Russa, a maior conquista, a maior vitória dos trabalhadores de todos os tempos. Aí eu vou pedir para o Expedito destacar, falar um pouquinho, né, da importância, do alcance, né, da Revolução e da constituição da União Soviética, né, apesar de ter sido destruída cerca de 70 anos depois, né, da importância que isso trouxe para toda a história da humanidade. Com você, para um breve comentário, já que a gente já estourou o nosso tempo, Espê. Opa, mas tem que ligar o som, hein? Não tenha dúvida que a fundação do primeiro Estado operário no mundo como resultado da vitória da Revolução Bolchevique em 1917, 5 anos depois, você tem, no dia 30 de dezembro de 1922, a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um marco histórico na trajetória da humanidade, a gente pode dizer. Um divisor de águas importantíssimo, que marcou a constituição do primeiro Estado operário do mundo como resultado da luta dos trabalhadores e da conquista do poder político pelos trabalhadores, como luta que foi levada contra o capital, contra a burguesia, contra a opressão, e o Estado foi justamente fundado depois da vitória dos bolcheviques diante dos invasores imperialistas que queriam restaurar o antigo regime. Bom, o que nós temos a destacar? Nenhum outro país do mundo alcançou um nível de desenvolvimento tão grande, de forma tão próspera e rápida como a União Soviética depois de 1922, depois da Revolução Bolchevique de 1917, mas particularmente depois do impulso que foi dado, né, pelo poder operário, pelo poder popular, pelo poder dos trabalhadores a partir dessa data. Não há nenhuma realização, não há nenhum paralelo na história com relação às conquistas obtidas pela economia planificada, pela economia
planificada pela economia estatal, né, isso que alcançou realizações assim e feitos até então inimagináveis para um país que saiu de uma condição semi-feudal, dando passos muito rápidos para a sua industrialização. A gente pode registrar isso aí, né? Essas conquistas, elas se deram em todos os terrenos, né? Da atividade humana, da ciência, da cultura, do esporte, da agricultura, da tecnologia, enviando o primeiro cosmonauta ao espaço, né? O Yuri Gagarin, muito antes dos Estados Unidos, isso foi em 1927, né? Então, nós tivemos, assim, um feito inimaginável, uma conquista, como você falou, de toda a humanidade. Em 1991, foi dissolvida a União Soviética, né? Mas isso não tirou de maneira... Ao contrário, mostrou que a economia planificada, a economia estatal, a economia sob o controle dos trabalhadores organizados, no caso da União Soviética, né? Nos soviets, né? Isso que é o poder popular, o poder exercido diretamente pelos trabalhadores, muito superior à democracia burguesa que nós temos no Ocidente. Portanto, fica aqui o registro, né, isso, do nosso programa aos 100 anos, que faria hoje, 30 de dezembro de 2022, 100 anos da inauguração do primeiro, oficialmente, a inauguração do primeiro Estado operário do mundo, suas conquistas, suas lutas, a sua importância para a humanidade. E nós temos a convicção que os trabalhadores, nesse momento agora, a grande massa proletária existente ainda no mundo, tem na União Soviética o exemplo mais fiel daquilo que ela precisa seguir no mundo, ou seja, lutar contra a burguesia, lutar contra o capitalismo e impor, através da sua organização, através da sua luta e através de uma política orientada no sentido de derrubar o capitalismo, colocar os trabalhadores no poder e abrir uma nova etapa de lutas vitoriosas e de perspectivas de progresso humanitário e social para todo o conjunto da humanidade. Salve o primeiro Estado operário do mundo, viva os trabalhadores, viva a União Soviética, viva a luta de todos os povos oprimidos contra o capitalismo e o imperialismo. Pois bem, vamos chamando aqui com nossos 3 apresentadores aqui na telinha, encerrar esse nosso programa, né? A intervenção do Expedito fica aí como é bom nesse momento lembrar o centenário da fundação da União Soviética, como um sintoma, um sinal de esperança, né, para a luta revolucionária que a classe operária tem pela frente no nosso país e em todo o mundo no próximo período, né? Aquela luta foi um exemplo, foi um primeiro momento, uma primeira vitória, né, que não foi ainda a batalha decisiva, né, mas feriu de morte o capitalismo, e o capitalismo que não se recuperou, mas que vem aí se arrastando moribundo, né, e causando enormes prejuízos à humanidade, com centenas de milhões, bilhões de pessoas passando fome, né, em todo o planeta, bilhões de pessoas desempregadas, submetidas a guerras, mais de 70 milhões de pessoas vagando pelo mundo, né, nesse momento, sem poderem sequer viver nos seus próprios países, pelas guerras, pela situação de destruição provocada pelo imperialismo. 2023, com certeza, será um ano de grandes lutas, né? No nosso país, a gente parte de uma vitória importante do povo brasileiro, que foi uma primeira batalha, né? A luta está por ser dada, com certeza, né? Para defender as reivindicações populares e conquistar um governo dos trabalhadores. Então, fica aqui meu voto, do companheiro Tiago, do companheiro Expedito, do companheiro Robson da produção, a todos os nossos amigos internautas, né? Convido vocês para amanhã assistirem a análise política, a última do ano, imperdível, com o companheiro Rui, mais cedo, às 13h, né? Aqui na Causa Operária TV. E o resumo do dia volta na segunda-feira, né? Nós vamos montar uma equipe especial, porque vai ter gente que vai estar na estrada, né? Mas nós vamos estar juntos aí, começando um novo ano com as notícias, mostrando aí as imagens da posse dos Réveillões Vermelho e, com certeza, tendo você participando aí do nosso lado.
Então, forte abraço a todos, muito obrigado e feliz 2023 de lutas e de vitórias, né, para a classe trabalhadora do nosso país e de todo mundo. Forte abraço, companheiros. Grande Valeu, abraço, Toninho. feliz 2023 para todo mundo. Muitas lutas, muitas vitórias. Até o próximo ano. Tchau, felicidades.